Bom dia, meu nono ano, como vocês estão? Espero que todos estejam bem nesta manhã de segunda-feira, que o seu dia seja iluminado e cheio de coisas boas. É o desejo realmente do meu coração, que você tenha momentos bons nessa manhã. Vamos lá, para mais uma apresentação da aula de ciências, turma 902. Essa aula é para o dia 21 de setembro. Professora Estela aqui com vocês. Nós vamos entrar hoje em noções de física. Nós concluímos as noções de química e estamos entrando hoje nas noções de química. Então pegue o seu livro e acompanhe o conteúdo. Primeira coisa, o que é movimento? É a variação de posição espacial. Então, o movimento é a variação que um móvel faz em relação ao espaço, de um objeto ao ponto material, em relação ao referencial no decorrer do tempo. Se não tornar-se um referencial, não poder-se-á dizer que algo está em movimento ou parado. Então, para se determinar um movimento, precisa ter um referencial. Para se determinar em relação àquele referencial, se o corpo está em movimento ou não. Movimento, repouso e referencial. Um móvel está em movimento em relação a certo referencial quando o móvel sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial. Então, o móvel tem um referencial. Só vai determinar se está em movimento se ele estiver em relação ao referencial se movimentando, tá? Isto é, quando há uma variação de posição do móvel em relação à função do tempo decorrido. E a mecânica é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos e as suas causas. Vamos entender tudo isso mais na frente. Móvel é todo corpo dotado de movimento. Exemplo, temos o automóvel aí do lado, conforme a figura, mas também nós temos um trem correndo velozmente sobre os trilhos, um navio cruzando o oceano, uma pessoa correndo, uma bola rolando. São alguns exemplos de móvel. Então, tudo aquilo que pode se movimentar, que é dotado de movimento, é considerado móvel. É chamado de referencial o corpo em relação ao qual se identifica, se o móvel está em movimento ou em repouso. É importante saber também que a forma da trajetória que um corpo descreverá depende do referencial que se adotou. Por exemplo, aqui nós temos um observador, que é o Z, e temos dois referenciais, o Y e o X. Então, é chamado de referencial o seguinte, é o que ele tem, o objeto que ele tem como referencial. Um corpo pode, num determinado instante, estar em repouso ou em relação a um certo referencial e em movimento em relação a outro referencial. Por exemplo, nós temos aqui três possibilidades. Nós temos um automóvel, né, um ônibus que está em movimento, por quê? Nós temos uma pessoa aqui parada na calçada e o referencial é a pessoa. Então, na posição X, o ônibus se deslocou para o X1 e se deslocou para o X2. Então, ele está em movimento em relação à pessoa. Agora, o motorista o ônibus está em movimento em relação ao motorista ou ao passageiro? Não, porque o ônibus e o motorista não estão se aproximando e nem estão se afastando. Eles estão na mesma posição. Então, o motorista não está em movimento em relação ao ônibus. Trajetória é o lugar geométrico ocupado pelo móvel ao longo do seu movimento. Seu rastro, pode-se dizer assim, no espaço visto por um certo observador. Logo, a trajetória depende do observador, seria um referencial. Então, a trajetória é o rastro que deixa do ponto de partida, da referência, até do observador ao referencial. Então, esse percurso se chama trajetória. A linguagem matemática do movimento. Vamos lá. Sempre a posição vai ser simbolizada pela letra S. De um ponto material é o lugar que o móvel ocupa em relação ao referencial adotado. Por exemplo, nós temos aqui a posição 0. Para o lado esquerdo é negativo e para o lado direito é positivo, tá? E cada espaço aí nós temos 1 metro. Então, só para determinar, para você entender, que S é em relação à posição. S é igual a 0, então
Para o lado esquerdo é S menos 2 e para o lado direito é S mais 2. Só em relação, para se entender, em relação à posição, que é simbolizado pela letra S. Deslocamento é simbolizado por delta S, tá? Delta S é deslocamento. Corresponde à posição que o móvel ocupa no final do movimento, menos a sua posição no início do movimento. Então, vamos lá. Nós temos aqui a origem, que é o S2, né? Que é a posição. Aí vem o S1, o delta S. O delta S é o deslocamento. Qual o percurso, tá? Sempre vai ser deslocamento delta S. Então, para eu calcular, no caso, o delta S, eu vou diminuir, perdão, a posição 1 com a posição 2, que aqui está SI, o SF. Então, delta S vai ser igual SF menos S1. E você acharia a solução do deslocamento. Intervalo de tempo. Tempo é delta T. Tempo é o tempo percorrido entre o instante final e o instante inicial, tá? Também, então, é muito interessante, porque o delta T, o tempo, é igual a T mais TO, tá? Então, você vai calcular, tudo tem uma fórmula. Nós temos aí o tempo de cálculo, o tempo percorrido, ele é calculado pelo delta T, que é SO mais menos S. Velocidade média, que é VM, é determinado pela razão entre deslocamento, ΔS, e o intervalo de tempo, ΔT. Então, essa fórmula ela é muito simples. Velocidade média é igual ao ΔS dividido por ΔT. Esta é a fórmula, que está lá embaixo, tá? Vamos entender isso. Um rapaz percorre uns passos iguais em tempos iguais. Ele leva 2 segundos para percorrer cada 10 metros, em relação à posição inicial, que nesse caso é 0. Então, nós teremos a cada 10 metros percorrido, ele vai levar 2 segundos em cada 10 metros. Como que eu vou calcular a velocidade média disso? Eu tenho embaixo, velocidade média, a fórmula aqui embaixo, é igual a ΔS dividido por ΔT. Eu coloco os valores ali em cima, ó. Em 10 metros, 2 segundos. Em 20 metros, 4 segundos. Em 30 metros, 6 segundos. Em 40 metros, 8 segundos. Se eu dividir tudo isso, eu vou ter sempre o valor 5. Sempre o resultado 5. Então, a velocidade média do indivíduo é de 5 metros por segundo. É só fazer a divisão, é só trocar os valores que você vai acertar. Exemplo de exercício resolvido, vamos lá. Calcular em metro por segundo a velocidade de um móvel que percorre 14,4 km em 3 minutos. Então, estão os valores aí. ΔS é igual a 14,4 km, que é igual a 14,4 vezes 1.000, que é igual a 14.400 metros. Fiz a transformação, que isso é matemática, isso não é física. ΔT3 é igual a 3 minutos, que é igual a 3 vezes 60, que é igual a 180 segundos. Então, qual é a velocidade média? Eu vou só trocar esses valores que eu acabei de achar. Velocidade média é igual ao ΔS dividido por ΔT. Velocidade é igual a 14.400 dividido por 180. Você vai fazer a divisão e vai chegar ao cálculo. Velocidade média é igual a 80 metros por segundo. Vamos falar agora sobre movimento uniforme. Movimento em que a velocidade ela é constante. Então, em 1 segundo, 6 metros, mais 1 segundo, mais 6 metros, e mais 1 segundo, 6 metros. Na figura você pode perceber que não há variação de velocidade. Isso significa que é um movimento uniforme, ele é constante. Agora, movimento variado. É um movimento em que a velocidade varia, ela pode aumentar ou pode diminuir no decorrer do tempo. Nós temos aqui o tempo no 0 é velocidade 0, no tempo 1, velocidade 2, no tempo 2, 4 de velocidade, no tempo 3, 6 de velocidade, tempo 4, 8, no tempo 5, 10 de velocidade. Então, está variando a velocidade, ela está aumentando. Conforme o tempo vai passando, a velocidade aumenta gradativamente. Então, isso é movimento variado.
Nós temos a aceleração média, que é AM, é a razão entre a variação da velocidade média e o intervalo de tempo. E a fórmula é simples. AM, aceleração média, é igual a delta V dividido por delta T. Então, é só trocar os valores. Temos aí, VO é igual a zero e tempo, velocidade zero, tempo zero. No decorrer da aceleração, a velocidade 8 e o tempo 10. Para eu achar a aceleração, é só eu fazer a divisão. Movimento dos corpos em queda livre. A aceleração que ocorre pela atração gravitacional da Terra, que a Terra exerce nos corpos que estão em suas propriedades. A aceleração dos corpos em queda livre é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, no lançamento vertical, tudo que você jogar para cima, ele vai voltar, tá? Isso é o movimento do corpo em queda livre. Por que acontece isso? Por causa da força da gravidade que a Terra exerce sobre um corpo menor. Um corpo maior exerce uma força sobre um corpo menor. Temos aqui alguns exercícios para você resolver em casa, tá? Número 1. Um guepardo percorreu 80 metros em cerca de 3 segundos. Qual a velocidade média que ele desenvolveu? Só trocar os valores. Número 2. Um trem viaja com velocidade média de 60 km por hora durante 1,5 horas. Qual foi a distância percorrida neste tempo? 3. O que anda mais rápido? Um carro, 20 metros por segundo, ou um ônibus a 54 km por hora? Faça o cálculo para justificar a sua resposta. Um carro parte do repouso e atinge a velocidade de 15 metros por segundo ao fim de 3 segundos. Qual o valor da aceleração? 5. Um objeto cai do alto de um edifício, gastando 7 segundos na queda. Calcule com que velocidade chega ao solo. Então, copie no seu caderno, responda e depois faremos as correções. Então, queridos, tchau, bye bye e até a próxima. Fiquem com Deus.